cumprimentar a todo o povo de Deus na bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, estamos aqui com uma lista de nomes dos obreiros da igreja que contribuem com os seus dízimos, as suas ofertas, e nós queremos abençoá-los pela sua fidelidade. É o que tem mantido a igreja do Senhor, e também aqueles que contribuem com a obra missionária, que Deus possa retribuir. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos levar a Deus em oração, pedindo que Deus abençoe. Oramos. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesse domingo pela manhã para te agradecer, Senhor, pela prosperidade da tua noiva, pelos irmãos que têm sido fiéis, por muitas vezes com muita dificuldade, porque o tempo que estamos vivendo, tempos trabalhosos, mas os irmãos têm sido fiéis, não têm deixado de contribuir com seus dízimos e as suas ofertas. Aqui está com os dízimos dos irmãos idosos, dos irmãos mais novos, dos jovens, enfim, de tantos quantos cooperam na tua obra. E eu aqui estou com esta lista em minhas mãos, junto com a igreja, orando em favor de todos, pedindo que o Senhor o abençoe, não deixando faltar nada, repreendendo o devorador, repreendendo a enfermidade, repreendendo todo o mal. Nós em teu nome oramos. Amém. Ainda, irmãos, quero que os irmãos abram a vossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, alguns versículos da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos encontram, quero louvar a Deus pela vida de cada obreiro. Que Deus abençoe vocês. Sempre digo que só nós não faríamos nada, mas com vocês nós fizemos o trabalho e Deus tem abençoado. Todos encontraram, digam amém. A Bíblia diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Os irmãos têm a bondade, tomem os vossos lugares. Antes de entrarmos na palavra, nós queremos agradecer a Deus pelo nosso evangelista Dierle, que está participando da última ceia, lembrado aqui, depois vai voltar para Chiapeta, da onde ele veio, deixou aqui um exemplo, lutou, e nós estivemos ao lado dele, juntamente com o irmão Gilmar, o Marco Joviano e outros que estiveram ao lado. Você deixou aqui um bom testemunho, que Deus continue te abençoando, viu? Essa igreja também te ama. Aleluia. Queridos irmãos, eu estudei, eu li bastante a respeito desse assunto, sabendo que Paulo, escrevendo a primeira e a segunda carta à igreja de Corinto, a primeira carta ele falava sobre problemas da igreja local. Quem não tem problema? Todos nós temos. E Paulo, então, escreveu a sua primeira carta, resolvendo os problemas da igreja local.
enquanto que a segunda carta ele estava procurando, então, defender o seu ministério em face dos falsos ensinos que ali estava sendo ensinado pelos falsos. Mas aqui, Paulo, então, ele diz: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Queridos, eu estava pensando o que Paulo estava querendo dizer para a igreja. Tem coisas que Paulo passou, aflições, perseguições, afronta, na igreja a igreja que ele fundou, que ele muito sofreu nesta igreja. Mas por quê? Ele era um zeloso, assim como ele foi zeloso da lei mosaica, da lei do povo da época. Ele zelou e zela pela igreja que ele fundou. E eu estava notando, irmãos, pela palavra aqui, que ele diz: me suporte, tenho paciência com as minhas loucuras. Eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes nos parece que somos doidos, somos loucos, porque amamos a igreja, amamos a noiva do Cordeiro. Eu, quando ouço alguém bater na igreja, eu penso que era melhor ele bater em mim do que bater na noiva do Cordeiro. Porque eu sempre ouvia o nosso saudoso pastor João Ferreira dizer o seguinte: a igreja é boa, a igreja é maravilhosa, mas nós, pastores humanos, somos regulares. Nós não somos super santo. Mas uma das coisas, irmãos, que Paulo carregava com ele era o amor pela igreja. E eu, quando lia esta passagem, Deus falava muito comigo. Como pastor, a gente, por vezes, quando se expressa, uns entendem de uma maneira, outros entendem de outra maneira. Mas uma coisa eu quero deixar registrado para os irmãos: tudo o que eu procuro fazer é com zelo, é com amor. Ainda que por vezes, quem sabe, a nossa tonalidade de voz, nosso rosto possa demonstrar algo diferente. Mas, queridos, nós que já há alguns anos, como presbítero e diácono e evangelista, passa de 40 anos que a gente cuida da noiva do Cordeiro. E por aonde passei, eu deixei alguns exemplos para com a igreja. E eu estava então vendo o que Paulo estava dizendo: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Queridos irmãos, ele queria e quer apresentar uma igreja como uma virgem pura para o seu noivo, a saber, Jesus Cristo. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. E quando eu pensava numa noiva, o cuidado que os pais têm com a noiva, o cuidado que os testemunhas que vão assistir esse casamento, os mínimos detalhes na sua vestimenta, o mínimo detalhe em tudo. A moça tem que entrar para o seu casamento com o rosto abençoado, resplandecendo, uma moça virgem, pura. E é isso que Paulo queria dizer para
aqueles que não estavam lhe entendendo do zelo, do amor que ele tinha pela igreja. Queridos irmãos, e eu digo da mesma forma, assim como Paulo me suporte nas minhas loucuras, não me interprete mal. Eu amo a igreja, eu amo os obreiros, eu amo a noiva do Cordeiro. Eu sempre tenho dito aqui e por onde passei, eu quero, meu desejo, que você esteja esperando o noivo, preparada. A Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro e que nós devemos amar a igreja assim como Cristo amou a igreja e se entregou, morreu por ela. Louvado seja Deus. Um dos cuidados que eu sempre me preocupei e ouvi muitos conselhos dos nossos pastores. Eu tive o privilégio de ser apacentado apenas por 2 pastores. Na minha juventude, como eu vim da Igreja Batista Salém, pastor Anaurolino Leão, um homem de Deus. Depois, no ano de 74, passei para a Assembleia de Deus e fui apacentado pelo pastor João Ferreira Filho, um homem que exalava carinho, amor. Eu lembro, conto para os irmãos que ele sempre entrava pela porta da frente, passava pelos corredores da igreja, e quando ele chegava na porta da igreja, a igreja toda se punha em pé. E ele passava a mão em todas, dos que estavam, todo mundo gostava de sentar nos corredores, porque ele dava ao menos um toquezinho, e aquele toque fazia tão bem para nós. Então, irmãos, Paulo tinha razão, que ele queria apresentar a noiva pura, imaculada, santa. E eu penso que muito breve nós receberemos o bem-vindo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas Corinto foi uma igreja que Paulo sofreu muito. Muitos ataques, muita luta, muito sofrimento. Mas ele venceu. A imoralidade de Corinto estava ligada à adoração de uma deusa chamada Afrodite, que era o amor sensual. Então, era muito difícil. Mas a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Veja só o que Paulo diz. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conhece a Deus com todo o seu saber. Aleluia. Mas pela sabedoria que nós temos como crentes em Jesus, que parece uma loucura para o mundo, nós conhecemos a Deus. A igreja conhece o seu dono. O dono desta igreja, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Paulo tinha um sentimento de apresentar uma virgem pura a Cristo. Esta era o sentimento de Paulo. A igreja do Senhor é a noiva, como já disse, deve de se manter virgem até a vinda do Senhor. Essa virgindade que Paulo estava dizendo, não é como muitos pensam,
aqueles crentes que não se contaminaram com as doutrinas desse mundo, com os costumes desse mundo, mas se tornaram virgem, preparada, não estão contaminada, mas estão aguardando, vestida de vestidos brancos, que são a justiça dos santos. Eu creio que, ao olhar de Deus, a igreja bem trajada, bem vestida, esperando o momento que eu creio que eu e você estamos esperando. Repito, tenha paciência nas nossas loucuras. Quando cobramos, como exigimos santidade, pureza, é porque nós queremos que vocês vão para o céu, é por zelo, é por ciúmes. Aleluia. Porque nós não podemos estarmos misturados, mas estarmos separados, puros para a vinda do Senhor. Como diz, meus amados irmãos, Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós vemos, pela palavra do Senhor, que Jesus faz uma comparação do nosso casamento com a nossa esposa, e também como devemos amar a nossa esposa, devemos amar a Cristo como a noiva do Cordeiro, devemos sermos verdadeiramente santificado, purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível diante do Senhor. Querida igreja, Deus vos abençoe. Vamos nos mantermos puros. Tem tantas coisas. Hoje a gente abre o Face, abre essas coisas que a gente está acessando. Tantos evangelhos, tantas coisas difíceis de nós entender, e as igrejas desta forma crescem, mas nós pregamos, a Assembleia de Deus, ela prega o evangelho simples, mas o evangelho com eficácia, o evangelho que transforma a vida do ser humano. Ele é um pouco mais estreito, quem sabe, do que você pensava, mas o caminho do Senhor, a porta é estreita e o caminho é apertado, aonde tudo vale, irmão. Tenha cuidado. Nós temos zelo da igreja, nós queremos que vocês todos vão para o céu. Ter zelo é ter cuidado, é ter ciúmes da igreja. Paulo desejava que o amor da igreja fosse dedicado somente a Cristo. É o que Deus espera de cada um de nós. Amamo-nos uns aos outros, para que venhamos sermos prósperos. Queridos irmãos, Paulo tinha cuidado, assim como a serpente enganou a Eva, pode enganar nos dias de hoje com as suas falsas mensagens. Nós precisamos estarmos vigiando para que Deus tenha misericórdia de nós e nós não venhamos entrar por esses caminhos ensinando coisas que não agradam o Senhor. Isaías 62, versículo 5 diz: porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Aleluia. Eu imagino que a alegria do moço quando casa
com a jovem, com a sua noiva, é uma alegria. E eu imagino nós, irmãos, eu creio que chega lá, está muito perto da igreja do Senhor, sermos recebidos pelo nosso noivo Jesus Cristo, porque fomos lavados, purificados, santificados pela sua palavra. Queridos irmãos, eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem me guardado. Eu dizia, obreiros, para o meu filho, minha nora, minha esposa, me parece que foi ontem. Começar, irmão, não é difícil. O ministério. Todos começam. Aleluia. Mas o final, aleluia, é daqueles que perseverarem até o fim. Eu tenho dito que até hoje, até agora, Deus tem cuidado de mim. Por aonde passei, pela minha autenticidade, pela minha sinceridade, eu incomodo o inferno. Com a minha simplicidade, Deus tem me abençoado. E eu quero encerrar a minha carreira honrado. Deixar um legado para os nossos irmãos mais jovens. Quando eu vejo essa mocidade pregando do jeito que estão pregando, as irmãs sendo uma bênção. Temos aqui, irmão Leonardo, tudo preparado. Temos cantor, temos pregadores, temos apacentadores. Então eu tenho dito para Deus, eu dizia ontem para os meus filhos, o meu filho, melhor dizendo, minha nora, que lá em 79 eu iniciei o meu ministério. E quando eu estava no altar para ser consagrado a presbítero, eu lembro como fosse hoje. Uma mulher que era muito conhecida na época, a irmã Doraima, tinha mais de 30, 40 obreiros de joelho para ser consagrado. Naquela época não era tão fácil, não. Era muito cobrado. E essa mulher era uma mulher usada por Deus. Ela pegou o pastor João Ferreira pela mão e levou lá aonde eu estava. E disse assim: pastor João, e eu ouvi, cuida desse menino, porque Deus tem um grande propósito na vida dele. E eu pensei, entre tantos, Deus teve misericórdia e usou essa mulher para falar o meu respeito. Naqueles dias, depois dessa mensagem, Deus começou a me abençoar. Orar por enfermos e Jesus curar. Expulsar demônio de pessoas, Jesus libertar. Então, irmãos, digo a todos os obreiros, vocês perseverem. Muda-se os tempos, mas você continue sendo o mesmo. Não mude. Muda de cidade. Tem gente que é crente aqui, de um jeito, vai para outro município, para outro estado, já entra no mesmo barco. Os crentes têm que ter caráter, têm que ter postura. Porque nós somos cidadão do céu. Nós não somos camaleão, que mudamos de acordo com o tempo. Nós precisamos mantermos firmes. Tenhamos cuidado com as serpentes que estão por aí, envenenando, ensinando coisas que desagradam o Senhor. Mas que você permaneça. Era um cuidado de Paulo, que
que nós não se apartasse da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho não tem muita coisa para nós acrescentar. O Evangelho é simples. Nós, irmãos, precisamos sermos simples. Ganhamos as oportunidades. Se Deus está abençoando, façamos como fez Davi. Davi viu o gigante desafiando, não o exército de Israel. Ele viu desafiando o Deus de Israel. E ele disse: você vem a mim com armas, com todos esses aparatos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não vamos, irmãos, se apartar da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. A Igreja Assembleia de Deus cresceu porque é simples o Evangelho. Mas é o Evangelho com eficácia, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho de poder. E aqui Paulo estava lutando com a igreja, e ele estava dizendo: eu temo que vocês sejam enganados, assim como foi Eva, com as suas astúcias, e vocês sejam corrompidos. Deus tenha misericórdia da nossa igreja de Uruguaiana. Que você continue olhando, não perca o alvo. Aleluia. Porque sabemos que temos um adversário que luta dia e noite para nos tirar da simplicidade do Evangelho. Mas continuamos sendo santos. Eu convido você a guardar a palavra no teu coração, e que você seja aquela noiva preparada. Quando vir o brado, você esteja com azeite na sua lamparina e tendo reserva. Louvado seja Deus. Eu penso que muito breve o brado da meia-noite, aleluia, já está por aí. Nós estamos ouvindo, mas precisamos, como a noiva do Cordeiro, estarmos preparados. Antes de passar ao pastor Leandro, ao Pedro, eu vou orar com vocês. Vamos nos pôr em pé. Aleluia. Se Deus falou com você, tenha cuidado. Tu tem homens e mulheres de Deus que você pode imitar. Crentes que dão bom testemunho. Se acerque dessas pessoas. Não te assente na roda dos escarnecedores. Não te assente. Não te assente, não receba em tua casa pessoas que falam mal de outra pessoa. Porque escute o que eu vou te dizer. Se alguém chegar na tua casa, falar mal de quem, nem que deva, pode até dever, mas se falar mal de alguém, vai falar mal de você também. O mesmo que fala mal de alguém para você, fala de você para alguém. É verdade ou não é? Então, você clame pelo sangue de Jesus, para que você se guarde, para que você não te contamine com as coisas que estamos vendo nos nossos dias atuais. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Levante a tua mão para o céu. Senhor Jesus, muito obrigado por esta mensagem que o Senhor me deu para entregar para a igreja. Que o teu Espírito Santo nos prepare, assim como a noiva está esperando o noivo, a igreja está esperando o momento. Eu creio que muito breve nós adentraremos nas mansões celestiais. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia.